Olá a todos, meu nome é Carlos Sanches, eu sou especialista em PowerPoint e eu vou discutir um pouco com vocês aqui o PowerPoint como ferramenta educacional nesse fabuloso seminário, o Senated, por iniciativa aí da Cris Mendes, ok? Bom, a minha ideia nesse seminário é discutir com vocês basicamente 4 pontos importantes, né? O PowerPoint como ferramenta educacional, mas dentro de 4 parâmetros, 4 pontos que eu julgo extremamente importantes para qualquer professor, para qualquer educador do século XXI. Primeiro ponto que eu vou abordar é o timing da aula que você deve ter quando você usa o PowerPoint, né? Você, por exemplo, professor tradicional, de sala de aula tradicional, está acostumado com o timing de aula, ele prepara a sua aula com o tal do giz e a tal da lousa, né? Então ele está acostumado com giz e lousa, muito bom. Ele tem um timing de aula com o giz e da lousa. O PowerPoint muda. Então quem não está acostumado tem que se acostumar e tem que pegar esse jeito do PowerPoint que eu costumo classificar, que eu costumo colocar como timing de aula do PowerPoint. Isso é extremamente importante, isso é fundamental para você poder usar essa ferramenta com esse viés educacional que ela tem, né? Então a primeira coisa é o timing de aula. Segunda coisa que eu vou discutir hoje aqui com vocês é o design. Design no sentido de visual. Então quando você faz uma apresentação de PowerPoint, você deve normalmente colocar no PowerPoint visualmente alguma coisa que que faça você se sentir com um clima mais ou menos dentro daquilo que você quer passar. Então, por exemplo, você está dando uma aula de história, procura fazer um visual que te engaje, que te coloque dentro de um clima de uma aula de história. Por exemplo, a era medieval, a idade medieval, a idade média, você tenha visuais, imagens de idade média. Se você quer falar, por exemplo, de futuro, de computador, que você tenha imagens e slides, um clima futurístico, etc. Isso parece uma bobagem no primeiro instante, mas não é, né? Você induz, você coloca o teu espectador, o teu público, o teu aluno no clima daquela aula, no clima daquele assunto, se você cuidar do visual, se você cuidar do design dos teus slides, né? Parece uma bobagem, mas não é. Por exemplo, nunca coloque vários slides, cada slide com um fundo diferente, né? Eu sei que isso é uma coisa primária, mas tem gente que eu vejo em apresentações que eu vou por aí, cada slide tem um fundo diferente, quer dizer, parece para quem está vendo que são apresentações diferentes. Então manter o mesmo fundo, etc, mas colocar um clima para quem está vendo que tem a ver com aquele tema, com aquele assunto que você está passando para o teu público, o teu aluno, ou até em ambiente corporativo, né, para o funcionário, etc. Tá bom? Então o design visual é fundamental, eu vou discutir isso num segundo momento. Num terceiro momento, a interatividade. Muita gente acha que o PowerPoint não tem interatividade. Interatividade é para softwares como Flash, alguma coisa, por exemplo, do JavaScript, etc., HTML5. Não, o PowerPoint tem interatividade. Agora, é lógico que você precisa descobrir isso, né? Você precisa fuçar, achar isso e a partir daí começar a saber usar esse recurso importante. Então o PowerPoint ele pode ser interativo, sim. Você pode clicar num objeto, aquele objeto, por exemplo, ele vai fazer alguma ação ou ele vai se movimentar, você vai fazer com que o seu objeto crie ou tenha alguma coisa ligada à animação, né? Ele pode se mexer, ele pode se deslocar dentro do teu slide. Então interatividade é um recurso importante, muito pouco usado, né? Diga-se de passagem, muito pouco usado no PowerPoint, mas é um recurso didaticamente muito interessante e muito relevante. E no último momento, a animação propriamente dita, né? Muito pouca gente anima em PowerPoint. E a animação, primeiro por falta de conhecimento, segundo talvez porque dê muito trabalho, porque realmente animar dá trabalho, né? E dá trabalho por quê? Porque não é só você fazer a animação em si, você tem que, ao fazer a animação, você tem que ter o time da animação, né? Então você tem que ter primeiro a ideia, você tem que fazer um roteiro. O roteiro é extremamente importante para depois você fazer a execução, tá? Então eu vou discutir essas 4 coisas de tal forma que eu vou procurar clarear para você esses 4 itens importantes para você poder fazer apresentações em PowerPoint melhores e ter
essa ideia, né, ter essa informação de como que você realmente pode usar o PowerPoint como uma poderosíssima ferramenta educacional. Ok? Bom, então vamos lá, vamos começar primeiro com o tal do timing aí. O timing. Bom, você está vendo agora aqui essa apresentação, né? Eu coloquei aqui um slide. Como exemplo, né, digamos que você seja professor de história, você esteja dando aí uma aula das grandes navegações dos séculos XV e XVI, tá? Então você vai falar uma série de coisas, você vai contextualizar o teu aluno, aquela coisa da época da transição do feudalismo para o mercantilismo, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, etc. e tal. Tá bom. Aí você vai dar essa aula especificamente de descoberta da América, por exemplo. Tá? Aquela coisa do Cristóvão Colombo, etc., 1492, muito bom. Aí você começa essa aula, por exemplo, desse jeito. Esse slide é o início da tua aula. Você preparou em PowerPoint, você colocou desse jeito. Então o que você fez? Vamos lá, você colocou um título, você colocou vários textos, várias frases e colocou uma imagem. Muito bom. O que não está legal nessa tua apresentação? Você pode colocar um título logo de cara? Legal, título, tudo bem, né? Aí o teu aluno vai olhar as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Então ele já vai criar um clima na cabeça que aquela aula vai falar sobre as grandes navegações dos séculos XV e XVI. Legal. Agora, para criar um clima, entrando meio no design, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais profundamente, mas entrando na parte de design, tá legal? Bom, primeiro a cor. Como essas grandes navegações envolvem mar, você colocar a cor azul, tá interessante. Aqui em cima, né, tem essas ondinhas. As ondinhas também podem querer significar que você tem onda do mar, alguma coisa assim. Bom, estou forçando a barra, claro, né? Esse é um modelo padrão do PowerPoint. Eu peguei esse modelo padrão e fui fazer minha apresentação. Aliás, muita gente faz isso, né? Como disse anteriormente, por comodidade, né? Às vezes porque o público não exige que você faça diferente, não vai muito ligar para isso. Agora, de novo, focando principalmente no público da educação básica, essas coisas fazem muita diferença, né? Público adulto nem tanto, embora eu também queira fazer isso com o público adulto também, a melhor apresentação possível, mas na educação básica é fatal, né? Então azul, lembra mar, ondinha, tal, mas não tá legal. Quer dizer, o clima não tá legal, porque essa apresentação, inclusive, é comum a várias outras. O professor de matemática pega a mesma, só que muda a cor. O de biologia pega a mesma, só que muda para verde, sei lá, né? Então não é uma coisa, digamos, muito personalizada. Não é muito uma coisa da tua aula. É uma coisa comum que qualquer um pode usar, né? Então já começa aí, não tem muita personalização, não tem muito estilo, não tem muito a tua cara. Você pegou lá de qualquer um slide qualquer, pegou, colocou lá um padrão, né, uma amostra lá e colocou. Não é muito legal por aí. Segunda coisa, isso em relação ao timing propriamente dito, que é o que eu estou colocando agora. O timing, por exemplo, da aula, o que é? Se você desse essa aula na lousa, você escreveria o título, depois você escreveria a primeira frase, olharia para os seus alunos e começaria a discutir com os seus alunos a primeira frase. Certo? O bom professor faz isso. Ninguém vai encher a lousa encher a lousa primeiro, ficar lá 10, 15 minutos escrevendo na lousa, aí depois fala: olha, alunos, vamos copiar. Aí espera todo mundo copiar. Aí depois você vai lá e começa a dar a tua aula, por exemplo, da esquerda para a direita, do primeiro parágrafo, né, de cima para baixo. Acho que ninguém faz isso, né? Por favor, quer dizer, uma aula, a dinâmica da aula é horrível, né? Você fica copiando, enquanto você fica copiando, o pessoal fica conversando. Aí depois o tempo de copiar. Ô, professora, peraí, não copiei ainda, né? Falta mais um pouquinho. Quer dizer, a dinâmica da aula é péssima. O clima criado na aula é o pior possível. Engajamento com os alunos, o pior possível. Quer dizer, não é assim que se deva fazer, pelo menos, né? Que se espera que um professor faça. Então você escreve o título, depois você escreve a primeira frase, discute com os teus alunos. Olha para a cara dos teus alunos, discute com os teus alunos. Discutiu, eventualmente pegou algum gancho, algum link para um próximo assunto, para um próximo tema, aí você vai lá e escreve a segunda frase. Aí discute a segunda frase. Aí criou um clima, eventualmente um link, algum link para um outro assunto, você escreve a terceira frase. Ou seja,
por padrão, por norma boas normas, digamos, de apresentação de PowerPoint, você não deve colocar tudo de uma vez. E o motivo é simples, mesmo para adulto. Embora eu vá em várias palestras, né, e todo mundo coloque sempre tudo ao mesmo tempo. São raríssimos os palestrantes que colocam uma coisa por vez. A maioria coloca tudo de uma vez só. E aqui eu coloquei um exemplo simbólico, né, frases com pontilhados, mas eu já vi textos enormes assim, de mais de 10, 15, 20 frases diferentes, quer dizer, como se você estivesse lendo literalmente a página de um livro. Isso desanima, né? Para adulto já desanima. Ninguém vai ficar lendo tudo que está escrito lá. Na prática, se você vai numa palestra com esses palestrantes, ele coloca o texto, mas nem ele lê, ninguém lê, ele coloca só para citar e fica falando de outras coisas. Então veja, se vai colocar para ninguém ler, a não ser que seja um documento que você queira mostrar, olha, esse documento, essa carta foi assinada, tal. Agora, se for matéria, se for se tiver relação com aquilo que você está dizendo, para que colocar um monte de coisa? Se você não vai ler, ninguém vai ler e nem você vai falar sobre aquilo. Então coloque só aquilo que você realmente vai falar sobre. Coloque frases, coloque palavras, coloque imagens que realmente tenham a ver com aquilo que você vai dizer. Não é? Isso vale para a lousa, isso vale para tudo, inclusive para PowerPoint. Não é? Quer dizer, você está colocando coisas que tem que ter significado. A gente está muito discutindo atualmente a aprendizagem, a educação com significado, né? Como dizia Paulo Freire, tá com significado, que tem a ver com a tua vida, que tem a ver com o teu dia a dia, com a comunidade, etc. Então, coloque no PowerPoint coisas que também tenham a ver com significado. Não coisas que você coloca lá e absolutamente foram colocadas ao acaso e não tem a menor significância, né? Muito bom. Então você colocou tudo isso. Então uma coisa fundamental, básica. Por que você não deve colocar tudo ao mesmo tempo? Tem aluno que está olhando para o título. Tem aluno que está olhando para a primeira frase, esse em 1492. Tem aluno que está olhando para a segunda frase. Tem aluno que está olhando para a terceira, outro para a quarta, outro para a caravela. Está até olhando para a caravela e está vendo lá a cruzinha, ou detalhezinho na parte de baixo. Ou seja, né, para a vela. Então não tem sentido, porque você cria, na verdade, o que a gente chama de distrações em relação ao ponto. Nesse sentido, timing de aula. É nesse sentido. Você perdeu o timing da aula. Você está falando uma coisa e você quer que aquela coisa entre na cabeça do teu aluno e, por exemplo, ele está olhando para a caravela é a última coisa, por exemplo, que você vai falar. Ou se for a primeira, ele está olhando para a caravela, tá, mas aí ele começa a olhar para a frase e você quer que ele olhe para a caravela. Então cada coisa tem que entrar ao seu tempo. Assim como você mesmo faz, por exemplo, com as suas aulas. Então vamos ver a diferença? Se eu desse aula desse jeito, as grandes navegações dos séculos XV e XVI, aí eu coloco a primeira frase. Aí eu discuto a primeira frase com você, tá? Peguei o link ou não, mas discuti, vou para a segunda frase. Aí peguei um link ou não, para a terceira. Depois eu vou para a quarta. E aí eu falo, e as caravelas? Ah, como é que eram as caravelas? Caravela, papapá. Aí entra a caravela. Então isso é uma coisa simples de ser feita no PowerPoint, né? É simplesmente você adicionar as coisas e à medida que você for adicionando, você vai adicionando no tempo certo. Então, por exemplo, primeiro eu coloquei esse título, que é uma caixa de texto. Depois eu coloquei essa frase, todas as caixas de texto. Então, essa caixa, segunda, terceira, quarta. E simplesmente eu coloquei, por exemplo, entra essa ao clicar. Aliás, essa aqui não entrou ao clicar, ela já estava lá, né? Então eu coloco, por exemplo, com o anterior. O anterior é o próprio slide. Então vai aparecer isso aqui com o slide. Você não precisa clicar nada. Esse aqui, aí eu coloco a caixa de texto, vou lá na parte de animação e coloco ao clicar. Então só quando eu clicar em qualquer parte aí do texto, do slide, um pouco fora, tanto faz. Só que quando eu clicar, aí essa frase, essa caixa de texto vai aparecer. Essa aqui, ao clicar e ao clicar. Por quê? Porque eu quero que ela apareça quando eu clicar. Se eu quisesse que aparecesse essa, depois um pouquinho depois essa, depois essa, depois essa, na sequência, sem ter que ficar clicando em cada uma delas, aí eu colocaria ao clicar na primeira, e nesta aqui, por exemplo, eu colocaria após o anterior, que é essa. E aí essa após o anterior, que é essa. E aí essa após o anterior, que é essa.
A mesma coisa a imagem. Se você quiser após o anterior, coloca após o anterior. Se você quiser ao clicar, você seleciona lá, tem um espacinho, ao clicar. Tá? Agora, é importante que fique claro essa coisa, né? Do timing da aula que você tem com giz e lousa, é o timing da aula que você vai ter também no PowerPoint. Tudo bem? Bom, isso é uma maneira de discutir o que eu discuti, o timing, beleza. Agora, o visual tá legal? Não tá legal. Mesmo com esse timing, ó, de ir voltar aqui, ó, primeiro essa frase, depois essa, depois essa, depois essa, depois a caravela, legal. Mas o visual, não, embora esteja azul, etc., o visual não tá legal, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa aqui e vou abrir uma outra aqui, tá? Então essa que a gente viu aí foi as grandes navegações. Agora essa aqui com um timing, né? Com um visual mais interessante. Então veja, olha a diferença para o teu aluno. Aquela lá você abriu, mesmo com o timing, tá? Mesmo com o timing da aula, você abriu aquela apresentação. Como é que ela estava? Ela estava ali com o título, e aí entrando uma frase, depois outra frase, depois outra frase, depois o desenho, etc. Legal. Aqui, primeira coisa, você já está colocando, já está contextualizando a matéria, já está colocando o cara. Peraí, onde é que aconteceram essas grandes navegações? Em que lugar? Foi a Europa? O cara já cria isso na cabeça. Isso é criar um clima. É aquilo que eu chamo de criar um clima, né? Quando você vai num filme, você vai ver um filme, você vai ver uma peça de teatro, tem um clima todo ali. Não tem? Você tem a coreografia, você tem o cenário, você tem num filme a fotografia do filme. Ou seja, todos esses cuidados é para fazer você entrar no clima, exatamente para criar um clima para você debater esse tema, discutir essa temática com os teus alunos, com o teu público, né? Então, primeiro, eu acho que eu já criei um clima. Eu coloquei lá, podia colocar, por exemplo, aqui esse fundo aqui em azul, para todo mundo perceber que é o mar e tal, tudo bem. Mas aí é que eu não, na verdade eu não coloquei azul aqui porque eu quero que as cores realçadas sejam só daquilo que eu realmente quero realçar. Então se eu colocasse azul ia chamar muita atenção. Então eu não coloquei azul de propósito, tá? Num outro momento seria interessante o azul. Nesse momento não é. Eu quero colorir realmente, tirar de preto e cinza, colorir aquilo que eu quero realmente chamar atenção. Então a primeira coisa, o Cristóvão Colombo, ele saiu da onde? Né, para descobrir a América, da Espanha, tá? Então, ao clicar, eu quero que apareça a Espanha, de preferência com as cores amarelo e vermelho. Isso também não é bobagem. São as cores da bandeira da Espanha. Quanto mais coisas você colocar que tem a ver com o clima do assunto, com aquilo que você está discutindo, melhor vai ser para o seu aluno. Então veja, vamos de novo. Então estava lá o mapa, né? Ah, foi na Espanha, legal, apareceu a Espanha, né? Que eu tentei colocar aqui bonitinho, né, para não colocar Portugal também. Espanha, e tá lá o texto Espanha, bonitinho, com sombreado, no fundo amarelo, letra vermelha, etc. Então na cabeça do teu aluno, vamos comparar com o anterior. Você estava lá, em 1492 houve uma viagem de um cara chamado Cristóvão Colombo, estava lá. Então o cara está lendo aquilo e talvez imaginando alguma coisa na cabeça dele. Tá, só que aqui já tá a Espanha na cabeça dele. Aí você clica de novo, aparece a caravela, o caminho que ele fez até chegar à América, o nome dele, a data e um botãozinho para você clicar e ver um filminho de cerca de 10, 12 minutos com o Depardieu como ator principal. Um filminho sobre o descobrimento da América, que é aquele filme famoso, 1492, com trilha sonora do Vangelis, etc., né, que ficou muito famoso um tempo atrás. Então veja, eu estou criando um clima, eu estou criando um engajamento do aluno muito maior do que na apresentação anterior. Eram várias frases, depois tinha um desenho lá da caravela e tal. Aqui o que eu fiz para o aluno? Eu enfatizei que a Espanha, caravela é importante, ele não foi de avião, ele não foi de helicóptero, não foi de lancha, né? Foi de caravela, tá? Então para criar um clima, exatamente na época que eu tô no século aí, século XV, 1492. Então, importante, o tracejado da rota, da onde ele saiu até onde ele chegou, o tipo de, vamos chamar assim, o tipo de modal, né? De modal que ele usou, que não foi lancha, não foi trem, não foi ônibus, não foi barco, não foi carro, foi uma caravela. O nome,
né, dele, que é o principal, a data e o link para o filme. Por quê? Para aí criar um clima de verdade. A hora que eu clicar aqui, cliquei, olha aí. Vai, aqui tem um vídeo.